Opa, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Boa noite. Qual é o estado desse pessoal aí? Obrigado. Olá, olá. Amanda. Obrigado, gente. Bem, obrigado, Brasil. Acabei de chegar da caminhada. Eu sempre venho dormir em Brasília e volto logo no dia seguinte, não é? Porque normalmente o Nicolas fica alojado em uma casa, uma fazenda, alguém que cede para ele ficar, e os outros se espalham pelos locais, os que são de Brasília, das cidades mais próximas. Então eles vão dormir em casa de manhã, já estão lá. É o que ocorre comigo. Acabei de chegar em Brasília e dizer a vocês que Deus, o nosso Deus, de maneira muito rica, esteve conosco durante todo o tempo. Essa é uma caminhada de fé, é uma caminhada pela esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Essa caminhada que Deus colocou no coração de Nicolas, no coração de Caleb, porque Caleb, enquanto os anciãos seguravam os braços de Moisés, ele e Josué, lá embaixo, comandava a luta. E quando Nicolas tinha 17 anos, já contei isso aqui, ele não era vereador, e ele foi tirar uma foto comigo, e eu pedi ao pai dele que não batesse foto, que filmasse. E eu coloquei a mão em cima dele e disse: eu estou aqui muito feliz conhecendo esse menino, Nicolas, que eu já conheci pela rede social, e quero dizer que você é um Caleb. Você é um Caleb para essa geração e você será presidente da República. Bem, nós caminhamos, andamos com o povo, nos encontrando pelas rodovias, nos saudando pelas rodovias, o povo buzinando, as pessoas levando água, as pessoas levando até café, né? Levando frutas, nos recebendo com muito carinho, e as pessoas caminhando. A despeito da dor, a despeito de os pés, os joelhos doendo, coluna doendo de muita gente, e não é fácil ficar tanto tempo também ali sentado numa cadeira de rodas, né? E há momentos em que já não tem mais posição para lombar, estou dizendo no meu caso, não é? E tomando medicamento na hora certa, né? Tentando esticar as pernas mesmo sentado ali, e Deus vai abençoando. Até agora, só bênção, só vitória, nenhum incidente. Deus tem nos guardado. Continue orando por nós. E essa minha oração, todos os dias, a partir de 21 até 22 horas, é por Jair Bolsonaro. Uma oração pelo nosso presidente, pelo nosso líder, eterno presidente da República. Um homem que hoje, como um Jó, está nas cinzas, cheio de feridas, de conformidades, não é? Com o seu intestino todo arrebentado por conta de uma facada, 10 cirurgias. Mas o diabo não vai tocar na alma de Bolsonaro, como Deus não permitiu que tocasse na alma de Jó. E a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó tudo que havia perdido. Por isso que eu creio que tudo será restituído a Jair Bolsonaro, pois que o tempo do Senhor ainda não terminou com Jair Bolsonaro. Vi hoje uns vídeos do Flávio sendo batizado no Rio Jordão com a sua esposa. Fiquei muito feliz, não é? Deus chamou Bolsonaro, chamou a sua prole, Deus ungiu Bolsonaro, o tirou, era o último da fila, e Deus o levantou, e eu creio nisso. E tenho caminhado, e tenho podido compartilhar a palavra de Deus com Bolsonaro. Tenho podido orar com ele ao longo dos anos que nós nos conhecemos e começamos a caminhar juntos. Oração, oração, oração. Deus o chamou. Foi um tempo de prosperidade em tempo de luta, em tempo de guerra, em tempo de pandemia. Esse país viveu a prosperidade, vendo as estatais dando lucro no Brasil, vendo o correio quebrado voltar a dar lucro. Não se roubou, ele evitou que roubassem, não roubou, não tem nada,
não tem uma fazenda, não tem um jatinho, não tem nada. Ele tem o seu nome, a sua riqueza, porque seguiu à risca aquilo que Deus tinha determinado em João 8:32. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Para tanto, ele está preso, fruto de uma narrativa, de uma mentira, fruto de um poder que tomou de assalto os outros poderes. Uma ditadura era um ativismo judicial, que ao longo do tempo, sem providências, é igual criança desobediente, você não corrige, ele vira um monstrinho. E a Bíblia diz que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. E foi assim. Não houve correção com o Supremo Tribunal Federal. Eles começaram a pintar e bordar. À luz do dia, debaixo das câmeras, batendo boca. Um dizendo que um só falava com a bilis. O outro mandando o outro fechar o escritório de advogado. E se estava falando isso, estava falando com verdade. E hoje nós vemos a vergonha debaixo da luz do dia deste Supremo Tribunal Federal. A vergonha imposta ao país por o senhor Gilmar Mendes, que diz que sem o STF não existiria o Lula, não é? É verdade, vocês tiraram um ladrão preso por peculato, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, e colocaram na presidência da República o senhor presidente do TSE e presidente do Supremo. Vencemos o bolsonarismo, eleição não se ganha, se toma. Tudo isso nós já ouvimos. Perder o Mané. O Mané também saiu pela porta do fundo, né? E eles continuam. E lá tem o maior violador de direitos humanos do mundo, o senhor Alexandre de Moraes, um lobista, né? Ele não passa de um lobista. Os livros que ele escreveu, hoje, a gente realmente tem que acreditar no que se falava antes. Era um copia e cola, né? Plágios. Porque alguém que conhece e escreveu o que ele escreveu e enterrou tudo isso dentro de uma fossa, porque os livros dele não valem nada, porque eles violaram a Constituição, sepultaram a Constituição e o ordenamento jurídico do Brasil foi destruído. E está aí o Banco Master, um esgoto. Está aí o senhor Daniel Volcaro, que comprou todo mundo, que pagou 129 milhões para uma banca de advogado de 3 pessoas, a mulher de Alexandre e os 2 filhos. E hoje eles não sabem como conter, como fazer uma contenção nessa fossa que explodiu. Essa fossa moral, esse pus moral, essa fedentina moral, esse striptease moral feito pelo Supremo Tribunal Federal em praça pública. Esses homens encarceraram Jair Bolsonaro. Por uma mentira, porque o Mauro Cid não fez delação. O Mauro Cid foi X9. Delação é quando o sujeito fala sobre ele. Ele fala sobre os crimes dele, ele assume os crimes que ele cometeu e dentro dos crimes que ele cometeu, ele começa a falar sobre as pessoas que participaram com ele e o que ocorreu ao longo desse tempo, dessa formação, dessa quadrilha, em que aconteceu isso, a partir dela. Isso é delação. O Mauro Cid não fala sobre ele. Ele fala sobre os outros. Então ele foi um X9. Então nunca houve delação. Houve um X9, né? Que de forma descarada e sem pensar na honra, nem nos filhos dos outros, nem na vida das crianças desses pais que estão presos, ele foi lá e contou a mentirada dele. Atingiu Jair Bolsonaro porque fez uma reunião com embaixadores. E Jair Bolsonaro, então, está pagando por um crime que não cometeu. Ele está encarcerado, ele está preso, respondendo por 27 anos de cadeia de um crime que ele não cometeu. Ele não violou a Constituição. Ele não agrediu a Constituição do Brasil. Nem ele, nem os presos do dia 8, que no máximo teve vandalismo, e para mim um vandalismo provocado por infiltrados. Onde está o senhor G. Dias agora? Bem, gente, se eu ficar falando sobre isso e sobre essa gente. Então, eles deram como certo que nos calaram. Acabou a dosimetria, o Lula foi lá e vetou, não há esperança, estão quietos, estão calados.
Mas não. Deus move o coração do Nicolas para uma caminhada. Eu oro todos os dias por Jair Bolsonaro e para que Deus levante mais pessoas, mais homens e mulheres. A palavra diz, pedindo e rogando, para que o Senhor levante obreiros para a sua obra, para a sua seara. E Deus tem levantado. Então, Deus colocou no coração desse menino, me lembro que me ligou às 5 horas da manhã, dizendo que Deus falou ao coração dele, e que ele iria caminhar silenciosamente, uma caminhada de fé. E é essa caminhada de fé que eu acabei de chegar. Estão chegando muitas pessoas, pessoas do povo, pessoas simples. De todo lugar tem vindo vereadores, deputados, senadores, deputados federais, de diversas federações de estados. Estão por aqui, estão se juntando. Pessoas simples, pessoas que estão de férias, trabalharam o ano inteiro ganhando um salário mínimo, estão se juntando ali. As pessoas se juntando, e dia 25 vai ser em Brasília, e será uma grande concentração. Silenciosa, porque o nosso silêncio, ele grita mais alto do que a Suprema Corte poderia imaginar. Eu soube que estava aí num blog de que o povo está vindo, mas está vindo com medo. Mentira! Não tem ninguém com medo. Ninguém tem medo de nada, ninguém está cometendo crime. Nós temos direito de ir e vir. Nós temos direito de nos manifestar, de ir à praça pública, e ninguém precisa avisar isso para ninguém. O MST não pergunta nada para ninguém, não comunica nenhum órgão de Estado que eles vão andar pela rodovia, ali, enfileirados. Ele nem existe como pessoa jurídica. Como é que ele vai comunicar? Não é? Mas aí saiu uma notinha, né, que o Nicolas não comunicou à Polícia Rodoviária Federal. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Nós vamos continuar. E amanhã, às 8h30, deslocando do lugar onde nós paramos hoje à noite para continuar. E nós vamos continuar. E o nome a ser lembrado nas orações: Jair Bolsonaro, a sua família. Jair Bolsonaro, o grande líder, o nosso líder, que Deus levantou, e Deus tem um tempo com ele. E eu ainda creio, viu, que se o Flávio tiver que tirar o nome, é para entrar o nome de Jair. Tirar Flávio e entrar Jair. Mas continua o Bolsonaro, porque o tempo de Deus com ele não acabou. Eterno Deus e Pai, te louvo pela vida do Nicolas, por esse garoto. Ó Deus, que o Senhor levantou, que o Senhor ungiu no ventre da mãe, ó Deus, e ele vem mostrando isso desde a sua infância. A sua liderança, a sua determinação, a sua maneira de falar, a sua coragem, o seu destemor para enfrentar as adversidades e os problemas. Eu sou testemunha disso e fico feliz, Senhor, porque eu tenho podido caminhar ao lado dele. O Senhor tem me dado essa oportunidade. Eu que já caminhei sozinho no deserto, ao longo de tantos mandatos, gritando e bradando pelos nossos valores. Ó Deus, gritando e bradando contra a legalização de jogo, contra ideologia de gênero. Me lembro, Senhor, que debati demais com um líder no Senado da República chamado Hollenberg, ex-governador de Brasília, que era quem mais falava sobre ideologia de gênero, e o PSB era quem mais insistia nisso. Luta sozinho, lutei contra o PL 122. Tantas lutas, Senhor. E hoje eu vejo um povo, uma geração. E em 2026 a geração vai aumentar. Porque está nascendo, Senhor, está florescendo uma grande floresta de honestidade, de honra, de dignidade e valentia de jovens cujas raízes estão nascendo no adubo da injustiça. A injustiça que tem sido espalhada nesse país. É pela nossa verdade, é por justiça, é pelos presos do dia 8, é por Jair Bolsonaro que nós estamos caminhando nas rodovias, silenciosamente e com muita fé, caminhando em direção a Brasília, para que no dia 25 nós tenhamos o grande encontro. Ó Deus, dê a Jair Bolsonaro um sono reparador, dê a Jair Bolsonaro uma noite em paz, sem soluço. Ó Deus, sem refluxo, ó Deus, sem apneia, ó Deus, preserva ele na sua saúde, e que ele tenha uma noite em paz. Abençoa seus filhos, abençoa o Flávio, abençoa o Carlos, abençoa, Senhor, o Renan. Ó Deus, as suas filhas, Michele, essa guerreira, a sua esposa, mulher de Deus, mulher de oração.
conserva a tua serva, dê a ela saúde para aguentar esse momento difícil que enfrenta, ó Deus, juntamente com o seu marido. Eu oro por todos aqueles que estão andando nas rodovias. Livra-nos do homem mau, do homem perverso nas estradas. Guarda aqueles que estão dormindo nos carros, ó Deus, que estão espalhados num colégio, lá naquele lugar, para passar a noite e amanhã continuar andando. Ó Deus, guarda o teu filho Nicolas, a esposa e suas 2 crianças. Eu oro agradecido por todos esses que estão orando comigo, que estão dizendo amém, que estão dizendo glória a Deus. Só o Senhor é Deus e creem de fato que o Senhor está acima dos nossos problemas. Então eu não sei o que eles passam, o que sofrem, o que estão vivendo nesse momento, mas sei que todos temos problemas e adversidades na nossa vida. Que o Senhor possa visitar todos eles e tomar nas tuas mãos. Eu oro agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu dia amanhã. Não se inquiete, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você está angustiado com um exame que você vai receber amanhã, uma consulta que tem que fazer, uma duplicata que tem que pagar e ainda não tem o dinheiro, alguém doente na sua família, está internado ou precisa internar, gente com vício na sua família, filhos drogados ou mãe ou pai viciados, que o Senhor tenha misericórdia da sua família. Deus abençoe vocês. Deus cubra vocês com a mão portentosa e boa e que só a vitória possa alcançá-los. Beijo no coração. Até amanhã. Deus abençoe o Brasil.